Vamos analisar os jogadores da vitória do Fluminense 1-0 em cima do Fortaleza. Jogo suado, hein? Jogo difícil, mas 47 minutos o Diogo Barbosa de direita é mais gostoso, é mais legal, mandou um sarrafo na criança lá do meio da rua. Meu amigo, você chuta bem assim de direita, imagina na perna boa dele que é a esquerda, hein? Jogo bem complicado, Fluminense com muita dificuldade de criar jogadas no meio de campo, uma transição lenta, um árbitro muquirana. Eita, árbitro ruim, meu Deus do céu, mais um na lista aí. Eu nem sabia que existia esse árbitro e tô arrependido de conhecer ele nessa partida. Gramado ruim, lá em Volta Redonda, árbitro ruim, Fluminense cansado, Fluminense com ressaca, parecia que o Fluminense foi para uma festa lá no Paraguai. Porra, voltou de ressaca. Mas pelo menos tá 3 pontos na conta do Fluminense, isso que importa. Mas tava de ressaca da festança, tava. Fábio, melhor em campo na minha opinião, disparado, defesaça aos 14, outra grande defesa com 2 minutos do segundo tempo, outra defesa difícil aos 8 do segundo tempo, aos 33 minutos do segundo tempo, uma defesa complicada, o craque do time. Pra você ver, né? Pra você ver como é que o jogo foi difícil pro Fluminense. Pro goleiro, seu destaque, imagine como é que foi o jogo. Samuel Xavier tá fora do jogo contra o Vasco, recebeu o 3º cartão amarelo. Na minha opinião, exagerado. Teve outros cartões exagerados. O André recebeu um cartão amarelo que ele na dividida, ele chutou a bola para lateral, o árbitro marcou falta e deu amarelo pro André. Horrível esse árbitro, hein? Samuel tá fora do jogo do dia 16 contra o Vasco. Não sabemos onde será esse jogo. Pode ser no Raulinho de Oliveira, desgramado horroroso, ou pode ser lá em São Januário. Eu espero que seja em São Januário. Mas tem que voltar a jogar lá. Sem clubismo, hein? David Braz tá fazendo um jogo tranquilo, um jogo firme, até os 40 minutos lá, o camarada deu um contra-ataque para os caras, eu quase infartei assistindo o jogo. Deu um mole lá, perdeu a bola, quase gol do Fortaleza. Felipe Melo estava indo muito bem também, muito firme, estava fazendo boas atuações até aqui. Acabou saindo aos 12 minutos para a entrada do Martinelli. Na saída do Felipe Melo, o André foi puxado para a zaga, para a entrada ali do Martinelli na função dele um pouquinho mais à frente dos defensores. Aí o Felipe Melo saiu. O Diogo Barbosa sempre bem disposto, né? Sempre bem disposto, pedindo bola, se apresentando, principalmente no setor ofensivo. Já deu para perceber que é um lateral que participa muito do jogo, pede bola, dá opção para os atacantes. O Fluminense que atuou muito pelo lado esquerdo nessa partida. Tinha o Keno ali, o Diogo Barbosa. Até o Arias saiu lá da direita, foi para a esquerda, interditando aquilo ali. Arias, fica na direita, faz seu jogo na direita e equilibra as ações ofensivas do seu time. O Fluminense só jogou pela esquerda nesse jogo. Muito também por causa dessa assistência, dessa participação do Diogo Barbosa, e sem falar do golaço dele aos 46 minutos do segundo tempo, de perna direita. Bola rasteirinha no canto, não tem. Joga a luva, goleiro, tu não pega. Partidaça aí do Diogo Barbosa. André, dificuldade, o Fluminense jogou no 4-2-4. 2 jogadores no meio de campo eram o André e o Alexander. O André e o Alexander tiveram muita dificuldade para fazer essa transição um pouquinho mais rápida. O Fluminense sentiu falta de um meio armador ali, um jogador com mais qualidade para distribuir esse jogo. Essa bola praticamente não chegou aos atacantes. Principalmente o Alexander teve um jogo bem difícil, né? Tá voltando de contusão, tá pegando o ritmo de jogo, isso vai levar um tempinho ainda. Aí o André teve que recuar para a zaga na saída do Felipe Melo, ele voltou a fazer função de zagueiro, quando o Felipe Melo saiu, para o Martinelli fazer a sua função um pouquinho mais à frente. Mas o jogo foi complicado para o André, ali no meio de campo, e para o Alexander também, em termos de criação e de abastecer os atacantes. De atacar, e o Cano sofreu bastante com a ausência de bolas lá na frente. O Alexander, parabéns Alexander, convocado para a seleção sub-20, vai entrar no lugar do Danilo, do North Forest, um time inglês. Danilo foi cortado e o Alexander foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Parabéns, é um baita de um volante, nosso querido Alexander. Saiu aos 12 minutos para a entrada do Daniel. Meu Deus, Daniel, hein?
JK recebeu cartão amarelo. O JK tá ficando especial, igual o Felipe Melo, tá especialista em receber cartão amarelo. Teve um jogo bem complicado ali. Nesse jogo não teve, como no jogo contra o Olímpia, essas bolas esticadas para que ele puxasse contra-ataque, para que ele incomodasse os zagueiros. A bola chegou pouco ali para os atacantes, então teve um jogo bem difícil. Ele saiu aos 33 minutos para a entrada do Lelê. Ei, Lelê. Vou falar do Arias agora, e não só do Arias, também vou falar do Keno. Esses dois jogadores que jogaram abertos pelo lado do campo, o Keno teve ali a colaboração, como eu falei, do Diogo Barbosa. O Arias me incomodou um pouquinho desse posicionamento dele um pouco mais à esquerda. Acho que do lado direito tinha espaço, principalmente para auxiliar o Samuel Xavier ali pelo lado direito. Samuel praticamente jogou sozinho ali pelo aquele lado. Então houve um congestionamento para o lado esquerdo e também essa angústia que a bola não estava chegando, o Keno vinha buscar, participando. Keno foi o jogador que deu o primeiro chute, primeiro arremate do Fluminense na partida. Isso foi aos 28 minutos do primeiro tempo. O primeiro chute a gol foi do Keno. Então você vê como o primeiro tempo do Fluminense foi bem complicado. Você dá o primeiro chute aos 28 minutos. Mas o Fluminense não explorou muito bem esses lados do campo e sofreram muito por causa dessa pouca efetividade, dessa transição lenta tão reclamada pelo Fernando Diniz durante a partida. Praticamente eu pensei que o Fernando Diniz ia ter um troço aí na beirada do campo, de tanto que ele reclamava dessa transição, dessa lentidão para essa bola chegar ao ataque. Então, Keno e Arias participaram de ações ofensivas, buscaram essa bola, pediram bola, mas teve poucas oportunidades. O Keno teve até um pouquinho mais do que o Arias. Mas aos 40 minutos do segundo tempo, o Arias sofreu um pênalti, que na minha opinião foi claro, na minha opinião. Eu achei muito pênalti. O jogador do Fortaleza tocou no calcanhar do Arias, derrubando ele dentro da área. E o VAR e o árbitro Satrupe de Mequetrefes não marcaram o pênalti em cima do Arias. Também, uma coisa a se frisar, tanto o Keno como o Arias me apresentaram um pouco, eu senti os dois, a palavra mais correta, muito cansados. Eles sentiram muito esse jogo lá no Paraguai, porque não é mole não. Eles correram muito lá no Paraguai, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Até o Cano eu senti também, que estava bem cansado na partida, e não é mole não. Sei para o Paraguai, jogaram umas quartas de finais de Taça Libertadores, voltar ao Brasil, ir para a Volta Redonda, jogar contra um adversário difícil como Fortaleza e ter que correr atrás do resultado, o time com dificuldade, o adversário bom. Então Keno e Arias sentiram muito isso, eu também boto na conta aí o Cano e até o JK, que é garoto. Então falei desses dois, agora eu vou falar do Cano, que eu senti também que teve muita dificuldade, a bola não chegou com qualidade a ele. Ele veio até buscar essa bola um pouquinho mais atrás, como é previsto quando o JK está em campo, né? O JK joga no meio dos zagueiros e o Cano vem buscar um pouquinho essa bola. O Cano tem um pouquinho de dificuldade no manuseio da criança, o Cano é mais do arremate, caiu no pé dele é saco, caiu na direita ele bota para dentro, caiu na esquerda ele bota para dentro. Mas para buscar a bola, distribuir jogo, aí tem um pouquinho de dificuldade, e essa bola não estava chegando nele. E como eu falei, tanto os extremos do Fluminense como o nosso centroavante sentiu muito. Eu pensei até que o Cano fosse poupado, e os dois pontas, e eles não foram poupados nessa partida. Então tá bem claro o cansaço desses atacantes. Martinelli entrou no lugar do Felipe Melo aos 12 minutos ali, né? Aos 17 ele deu um chute para fora. Fez bem aquela função ali na frente da zaga, um jogo bem complicado. O Martinelli entrou bem na partida. Quem não entrou bem foi o Daniel. O Daniel também entrou aos 17, aos 12 minutos, né? Aos 12 minutos entraram o Daniel e o Martinelli. O Daniel entrou com a responsabilidade de distribuir o jogo, criar jogadas, e não fez nem isso nem aquilo. Quem tentou fazer isso, estava fazendo muito bem, foi o Léo Fernandes. O Léo Fernandes entrou com 25 minutos de jogo, no lugar do Cano. Ele começou a armar jogadas, a criar, a distribuir o jogo, participar das ações ofensivas, caindo ali pelo lado esquerdo, vindo buscar aqui no meio de campo. Depois o Fernando Diniz olhou para ele, viu que ele estava posicionado fora do que estava previsto e falou: Léo, é aqui. Apontou: Léo, aqui. Quer dizer, Léo, joga aqui na ponta direita. Daí quando o Léo foi para a ponta direita, acabou o futebol dele, porque não é para jogar ali na direita, na ponta direita o Léo Fernandes. Mas o Fernando Diniz quer que ele jogue ali. Quando ele estava um pouquinho mais centralizado, ele mostrou muita qualidade, é um cara que sabe distribuir o jogo.
Já o Daniel, até o momento que ele chegou ao Fluminense, ele não mostrou o porquê foi contratado. Para ser reserva do Ganso, jogando que ele vem jogando, não é do agrado. O Lima, saiu o Keno aos 25 minutos, aos 25 minutos do segundo tempo saiu o Keno, entrou o Lima para botar mais um jogador no meio de campo, para fazer o Fluminense fazer essa pressão, empurrar a equipe do Fortaleza para pressionar. No lance do gol foi a participação dele, em que ele deu o corte, ele chutou, a bola bateu na zaga, veio para fora da área. O Diogo Barbosa veio chutando de direita e fez o gol. Mas a gente vê que falta qualidade ao Lima para acrescentar alguma coisa de bom ao meio de campo do Fluminense. Outro jogador que entrou foi o Lelê, aos 32 minutos, ele teve uma chance, a bola foi enfiada para ele, para frente do goleiro. Na hora do arremate, o jogador chegou primeiro do que ele, tirando a bola. A gente torce muito pro Lelê dar certo, porque é um torcedor do Fluminense. É um torcedor de infância do Fluminense, tem vídeo, foto dele com a camisa do tricolor, mas ele tem que se ajudar também, né, rapaziada? Não basta só a gente torcer por ele. Já o Diniz recebeu cartão amarelo por reclamação. O árbitro não só irritou o Fernando Diniz, irritou a galera toda que tá toda a do Fluminense estava em campo, os jogadores, até jogador do Fortaleza estava irritado com esse árbitro Mequetrefe. O Fernando Diniz tentou modificar o time muito cansado por causa de viagem e aí jogos difíceis. Tentou modificar, botando o Daniel, botando o Lima, botando o Léo Fernandes. As duas alterações finais foram mais interessantes, que foi a entrada do Léo Fernandes e do Lima. Deram uma qualidade um pouquinho a mais ao time. As duas anteriores não surtiram efeito, principalmente a entrada do Daniel. Ele tentou, você via no Fernando Diniz o desejo dos 3 pontos. Ainda bem que ele e nós conseguimos essa vitória em cima do Fortaleza, tão importante em termos de tabela. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Até o próximo vídeo.